Olá, está no ar mais um 40 Pod, o podcast 40 mais gostoso da internet. E hoje o tema tá gostoso mesmo. A gente vai falar sobre sexualidade após os 40. Mas se você não tiver 40, fica aí também, porque o assunto vai dar para todas as idades. Vamos falar sobre sexo, sexualidade, orgasmo, brinquedinhos e muito mais. Eu tenho duas convidadas incríveis aqui. A Anne Marques, que é psicóloga e sexóloga, e tem uma Bela do Céu, que é empresária e dona da loja Good Vibes, que é uma loja de bem-estar sexual. E eu vou deixar elas se apresentarem aqui. As duas são já minhas megas parceiras também lá no Instagram do Quarentamos. E eu quero que vocês se apresentem e já comecem dizendo como a sexualidade entrou na vida profissional de vocês. Bem, Rafa, assim, a sexualidade acho que fez parte da minha vida desde sempre, eu diria, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito voltada para as relações e para a relação comigo mesma. Só que, assim, ao longo da vida, né? Acho que, assim, a família, a educação, ela foi tolhindo ou cerceando isso. Então, eu sempre quis fazer psicologia, né? Eu sou psicóloga, sexóloga e sou educadora também em sexualidade. E ela surgiu há pouco tempo, ou seja, a psicologia, ela veio como minha segunda formação. E eu já sabia que eu queria trabalhar com sexualidade. Então, assim, a sexualidade era algo que, para mim, faz sentido na vida. É o que me motiva e que motiva todos nós, né? Então, o meu papel hoje, como psicóloga e sexóloga, né, que trabalho diretamente com isso, é poder fazer com que as pessoas se sintam à vontade com elas mesmas, né, e com o seu corpo e com o seu prazer. Então, isso tudo está cerceando quem? As relações. Então, o Isso. meu papel é esse, é como eu me vejo. Acho que é o meu propósito, né? Perfeito. A Anne já é uma mulher também de 40 a mais, né? Sim, Tá com 50. isso. E o que é maravilhoso, porque também, além das histórias pessoais dela, de se observar, observar como a sua sexualidade foi desenvolvendo durante os anos, você também deve ter muitas pacientes. A gente chama paciente, cliente? Na verdade, a gente, como psicóloga, você tem essa liberdade, Uhum. né, de falar paciente ou cliente. Eu chamo paciente. E você atende mais mulheres, homens também? Como é que é? Bastante. Eu atendo tanto homens quanto mulheres, mas eu diria que meu público maior é mulher, é feminino. E é mais de 40, menos? Mais de 40, mas eu tenho algumas pessoas de 20 e pouquinhos, mas é mais de 30. Olha, Mais de 30. interessante. Eu vou deixar a Bela se apresentar agora e a gente volta pra cá depois pra falar com vocês duas sobre as perguntas. Bela, com Bela você. do Céu. Isabela Cerqueira, né? Mas Ah. mais conhecida na internet como Bela do Céu, após os muitos relatos de seguidoras no cliente, que compraram os produtos da Good Vibes. E na hora de me contar como tinha sido ali o uso, o feedback, chegava e contava Bela do Céu. E aí virou Bela do Céu na internet. Me apropriei do nome. Atualmente as pessoas me conhecem mais como Bela do Céu do que como Isabela Cerqueira. Que maravilhoso. Mas originalmente sou engenheira de produção, trabalhava com logística numa multinacional. E ali no meio. Mas sempre gostei muito do tema sexualidade. Sempre foi uma coisa que eu falava de forma aberta, que eu era muito curiosa. Acho que todos nós começamos um pouco com isso internamente também. Mas o meu caminho profissional foi pro outro lado, completamente diferente. Nunca nem passou na minha cabeça. Acho que nenhuma de nós, né? Quando a gente tá ali no momento de decidir, um momento de faculdade, optar por sexualidade, isso nem é uma Opção, opção posta, né? E aí, depois com a pandemia, eu falava muito com as minhas amigas sobre o tema, de forma aberta, questionava muito elas, porque eu vejo que muitas das mulheres, por mais que conquistem sua independência financeira, a sua independência até de posicionamento, de vida em si, muitas delas, entre quatro paredes, ainda fingem orgasmo, ainda sentem esse papel de ter que agradar o outro e não agradar a si mesma. Essa independência do orgasmo em si, eu questionava muito elas. E aí, como é que foi? E aí eu sentia que tinha muito aquilo de ficar muito retraída e não me contar muito bem. E muitas delas nunca tinham tido orgasmo mesmo. Olha. Então, eu fomentava esse tipo de conversa. E com a pandemia, me veio a ideia de abrir um Instagram chamado Xoxota Power, na época. Que máximo! Fechado, assim, para poucas pessoas. E acabou crescendo. Me veio a oportunidade de abrir a empresa por um gap de mercado. E aí, estamos aí com Good Vibes há quase 3 anos. Voando, fazendo todo mundo gozar muito a vida. Inclusive, eu sou cliente, tá, gente? Good Vibes. E assim, nossa, foi uma mudança. Depois eu vou contar também a minha experiência pessoal aqui durante. Somos. E muito então feliz. Foi na pandemia o ponto de virada da Bela. Você sentiu também, Anne, algum ponto de virada na pandemia de uma procura maior de mulheres
sobre autoconhecimento da sexualidade, por talvez estarem mais em casa com os maridos, ou até solteiras e tendo que se resolver sozinhas. Como é que foi essa história? O que eu observei, né? Quer dizer, existiu, assim, uma procura maior, até porque a gente falou, e a Bela falou, desse gap, né? Não só o gap do mercado, mas o gap da mulher que não tem não tinha essa liberdade de se olhar e de se descobrir sempre querendo atender o outro, né? A outra pessoa na relação. Então, na pandemia, a gente tinha exatamente isso. Ou a mulher que não tinha o marido, né? Ou o companheiro, ou a companheira ali o tempo todo, do teu lado, e você tendo que estar lidando com outras questões do relacionamento, que não são só a questão do prazer, né? Da questão da sexualidade, e a pessoa sozinha. O que a gente entrou até na questão dos aplicativos. Então, as pessoas elas tiveram uma oportunidade de se conhecer. Então, como psicóloga e sexóloga, muitas pessoas vieram procurando exatamente isso, né? Como que agora eu faço? Por que caminho eu sigo? Como é que eu vou buscar me descobrir se a gente está aqui, Sim. né, ilhado, entre aspas? Então, esse era um assunto muito recorrente, né, da relação consigo mesmo. Então, na terapia, eu diria que nesse período da pandemia, eu acho que hoje perdura ainda também, mas com uma certa uma flexibilidade maior, era isso, do autoconhecimento. Incentivando, né? Essa coisa da gente ficar isolado e mais em contato consigo mesmo, acabou incentivando uma procura pelo autoconhecimento num geral. E a sexualidade é um autoconhecimento, né? E eu digo assim, que aos 20, aqui trazendo pro tema 40 anos, aos 20 a gente tá começando a se conhecer. Tem muitas mulheres que com 20 e pouco já se conhecem bastante, já começaram a usar vibradores desde cedo. Mas na nossa, aqui voltando para os 40, na nossa geração, eu acho que isso veio um pouco mais tarde, né? A gente começou a ter acesso aos brinquedinhos, aos toys, já um pouco mais velhas. Eu, por exemplo, meu primeiro vibrador foi aos 39 anos, tava contando para as meninas, e foi um homem que me apresentou. Eu tinha um rolo, não era nem namorado, era um rolo, um casinho, e um belo dia ele trouxe um vibrador para mim e tirou a gente lá no meio do rally roll, ele tirou da mochila e tal. E já veio e eu, caramba, tomei um susto, e ao mesmo tempo um susto maravilhoso. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, gente do céu? O que é? E assim, eu nunca tive dificuldade pra orgasmo. Eu sempre tive orgasmo desde os meus 20 e poucos, assim. Mais pelo sexo oral, então meu orgasmo é todo voltado pro clitóris. E nunca tive um orgasmo com penetração, por exemplo, ainda não. Acho que talvez por isso... É muito comum. É muito comum, o mais natural. Né? E talvez por isso eu prefira os brinquedinhos. Até tô com o meu aqui, que eu não largo, gente. É o Good Vibes, é o porquinho. O famoso. O famoso Pig, ele é um sugador. Então, ele tem essa pontinha, essa boquinha que ele suga. Depois a gente vai falar sobre a diferença do sugador e vibrador. Gente, sugador muda a vida. Mas nessa época... Tatuado. Muda, né? A minha tatuagem de sugador. Eu amo tanto, mas eu amo tanto que eu tenho, inclusive, tatuado. Depois a gente quer ver essa tatuagem. Não fica até o final que a gente vai mostrar essa tatuagem. E na época... verdadeiro. O quê? Amor verdadeiro, não é mesmo? É verdade. Nunca te larga, gente. Você pensa, você vai tatuar o nome de um homem? Não sei. Mas um sugador de clitóris, ele não te decepciona em momento algum. Olha. Perfeito. Enquanto houver bateria, há prazer. Não, mas ele recarrega rápido. E recarrega rápido, ó. Pois é. Nem tem que esperar muito. Pois é. Então, só que nessa época ainda não tinha o sugador. Nessa época dos 39 era só o vibrador e eu já fiquei louca, apaixonada. E aí, depois disso, Gente, eu fiquei viciada. Eu só queria transar com o vibrador. Eu falei, não... Com o homem, óbvio, mas assim, com o vibrador no meio. E sozinha também, porque até então, eu achava que me tocar sozinha não tinha graça nenhuma. Eu tinha maior preconceito. Eu falava, ai, gente, vou ficar botando um negócio de plástico, vou ficar... Ai, não tem Gente, tirem esse preconceito, porque tem muita graça. É muito melhor, porque você controla, você começa a se conhecer, você vê qual ponto você tem mais prazer. Eu tenho orgasmo múltiplo, então... Eu fico a noite inteira ali, abre um vinho, você e você, é a coisa mais maravilhosa. Ou com um parceiro, que foi o meu caso, né? Que fui introduzida com um parceiro. e com vibrador e sugador. E aí depois eu fui descobrir o sugador e a gente vai falar de como que veio essa mudança do vibrador pro sugador. Essa parte tecnológica foi pra imitar mais o homem fazendo como se fosse um... Como é que veio?
A indústria vem evoluindo bastante, né? A tecnologia, cada vez mais. Agora temos os pulsadores, então cada vez mais a gente está inventando coisas diferentes para Como é que é o pulsador? O pulsador, você consegue introduzir para fazer para penetração, principalmente. Você consegue fazer a penetração sem que você precise usar as mãos. Então ele faz o movimento da macetada, de vai e volta, com um imã de dentro que leva o produto para fazer esse movimento de impulsão, vai e volta dentro de você. Se você colocasse aqui, ele ia começar a andar. Eu não trouxe dele, mas tem na loja. E você não precisa usar as mãos. Basicamente, você encaixa ali e explora seu corpo da forma como você quiser. Gente, Então, que massa. você não precisa. Então, cada vez mais a gente está pensando nessas tecnologias, ainda bem fomentadas para o corpo feminino, porque antes a gente usava um massageador do corpo, a gente usava qualquer. Já ouvi coisas, pessoas até usando o controle do PlayStation, usava qualquer coisa que vibrava ali para fazer o movimento, porque a gente não tinha uma indústria e um poder de consumo e pessoas que levantassem grana mesmo, capital, para comprar e investir na criação de vibradores. Então agora, tendo esse movimento, principalmente, a maior parte das donas de lojas de sex shop são mulheres. Sim. No Brasil e no mundo. Então a gente está fomentando essa pesquisa para criar cada vez mais produtos novos que causem essa sensação de muito prazer pra gente. Pra sair dessa cultura falocêntrica de ter o produto, que era a ideia que a gente tinha de vibrador antes, né? Que precisava ser um pênis enorme, que vibra e que assusta muitas vezes. Nossa. Que, na verdade, não tem nenhuma necessidade. Pode ser um porquinho que faz, inclusive, muito melhor de dar pra gente muitos orgasmos múltiplos do que um pênis gigante que vibra em si. Então... E aí o sugador veio de tentar mimetizar um pouco essa sensação da chupada. O sugador, ele não chupa, na verdade, se você colocar... Vou até ligar bem aqui, sensível, tá, gente? Não é aquele negócio que... Tem muita gente que compra e que acha que ele vai fazer o movimento mesmo do canudinho, da chupadinha do canudinho. E ele não faz. Se você colocar na tua mão, você não vai sentir o que o sugador... É tipo uma ventosinha, assim. É uma ventosa que tem dentro, que faz esse movimento de vai e vem. E ele fica ali... Ele só funciona no clitóris, ou até no mamilo também funciona, mas ele é feito para o clitóris, porque ele faz esse movimento de vai e vem, e ele irriga a região do clitóris de sangue. E aí faz você ter orgasmos muito mais rápidos e muito mais intensos do que um vibrador, ou com a sua mão, ou um pé. Por isso que o sugador realmente mudou o mercado de bem-estar sexual. Porque é quase unanimidade entre as mulheres. Gente. Todo mundo gosta, todo mundo tem orgasmos muito mais rápidos e intensos com ele. Gente, eu juro, Bela, é tipo 30 segundos você tem um orgasmo. E aí depois você começa a ter orgasmo de 5 segundos. Gente, é um negócio, eu juro, isso aqui. E eu levo na bolsa, ainda tem isso, gente. Porque, por exemplo, eu sou solteira. As meninas aqui, a Anne é casada, 25 anos. A Bela tem um namorado. Mas muitas mulheres se inibem por serem solteiras, de tirar um vibrador da bolsa, ou inserir na relação. Eu sei que eu sou desinibida em relação a isso, eu sou fora da curva, eu sei que muitas são inibidas. Mas, cara, eu levo isso na bolsa, a gente nunca sabe como pode acabar o dia. E, cara, tamo lá na preliminar, eu já pego o meu pig, já troco e falo assim, ó, adoro isso aqui. Então, é toda a forma como você introduz. E aí, que eu quero jogar pra vocês também, vou começar com a Anne. Como é que é a relação das mulheres que vão até você com os toys, né? Com os vibradores, sugadores, quais são as dúvidas? Elas usam? Tem preconceito? Então, a maioria, né, que eu atendo, não. Eu não sei se foi direcionamento, até por estarem procurando, mas eu tenho algumas situações em que algumas pacientes não têm o prazer. Aí a gente está falando de 880, né? Então, a gente está falando de uma maioria em que quer buscar se autoconhecer e aí não tem nenhuma ponderação ou não tem ainda conhecimento, né? E eu sempre recomendo. Inclusive, já levei, já mostrei, já levei os meus. Então, assim, eu torno, né? A ideia é tornar algo muito natural. Porque se a gente está buscando exatamente o seu prazer, quem tem que primeiro se dar prazer? Você mesma, né? Inclusive os homens também, né? Os meus pacientes já tiveram pacientes que falam assim, mas, né, eu vou usar isso com alguém, com a minha parceira. Como que eu coloco? Como é que eu... Não, mas eu vou brigar. Total. É aquele medo. O medo do desconhecido Exatamente. é muito intenso, assim. Eu vejo que às vezes são caras que já estão com a vida sexual ativa há muito tempo, mas que já sabem como fazer, já tem um manual, porque o sexo muitas vezes é aquele manual do que você faz, né? E quando você introduz um vibrador, que é uma coisa nova naquela relação,
ou na vida daquela pessoa, ele gela. Ele fica com medo do negócio. De competir. Porque ele, não só de competir, mas tipo, o que eu faço? Exatamente. Porque eu já sei como é que faz o oral, eu já sei como é que faz a penetração, eu já sei como é que faz tudo. Com o vibrador, eu não sei. Então, causa-me insegurança de tipo, tô mandando mal no sexo, vou mandar. Porque eu não tô acostumado. Tem Mas isso. é muito doido. Mas eu vou além, né? Até complementando o que a Bela falou, e falou super perfeito nesse sentido, eu acho que eu sei tudo, eu acho que eu sei fazer o sexo oral, eu sei tocar na mulher, eu sei tudo. Mas não, é porque essa educação, ela vem muito de uma pornografia, em que tem um manual, né? Entre aspas, um by the book. Então, é assim que faz, depois assim, depois assado, depois assado. E não é isso, né? Somos diferentes, nós três aqui somos diferentes. Né? Temos vontades diferentes, temos coisas iguais, né? Talvez sensações iguais, mas eu não tenho como medir sensação. Eu sinto, eu simplesmente gosto ou não gosto, ou me permito a isso. Então, quando você perguntou dos pacientes e tal, eu sempre pergunto o que é prazer. Né? Então, a gente entra primeiro na questão o que é prazer. Sim, pra e cada não o que a gente aprende, né, desde cedo, que é prazer. Exato. Né? Prazer é muito mais amplo. A gente é muito condicionado a filmes, enfim, a aqueles orgasmos que... Aí a mulher se culpa, às vezes, por não conseguir chegar no orgasmo, porque todo filme pornô, as mulheres gritam e se contorcem e tal. E não é bem assim, cada um tem o seu ponto ali de prazer, ou que dá prazer. Até pro orgasmo feminino, me corrija se eu estiver errada, a mulher tem que se sentir muito relaxada pra chegar lá. Não é tão mecânico quanto pro homem, né? Que é só chegar a fazer assim, cara... Pra mulher é muito sobre como ela tá se sentindo também no momento. Correto? Sim, sim. E mais do que isso, eu diria, assim, a mulher, ela não tem a ligação, assim, não é, perdão, ela não se desliga tão fácil quanto o homem, né? Então, assim, a mulher não é tão no visual, ela é no sensorial, né? Não que o homem não seja, porque eu não tô querendo dividir, né? Porque eu acho que essa coisa de homem e mulher, mas eu digo, a maioria, né, das mulheres, ela é muito do toque, da sensibilidade. Então, assim, se eu tô ligada com algum problema, com alguma questão, é diferente do homem, que de repente, na maioria das vezes, não, quero sexo, ou vou me masturbar para poder, né? Sim. Lógico que hoje a gente percebe que nós, mulheres, temos a gente tá quebrando esses paradigmas. A gente também pode se masturbar, também pode para relaxar. Eu acho isso ótimo, né? Ou seja, a gente sai daquele livrinho, daquele manual, dito manual para isso. Mas a questão é estar aberta a se descobrir para ter uma relação sexual com outra pessoa de uma forma inteira e intensa. Então, não é só se desligar, é estar entregue, né? Tá entregue ali, né? Seja casual, seja não casual, não me importa, mas tá entregue. Perfeito, Anny. E qual é a maior dor, assim, a maior queixa da mulher, das suas pacientes 40 a mais, em consultório, assim? Principalmente as mulheres que chegaram aos 40, o que elas trazem? Olha, eu diria que a maioria delas é a questão da relação, se elas já estão numa relação. Então, assim, é conciliar a vida, né, delas com a relação sexual, ou seja, com o prazer sexual. Porque eu percebo, eu tenho tido muitos casos, muitas pessoas relatando que, eu tô aqui nesse momento, ele ou ela tá aqui nesse outro momento. Então, assim, é conciliar a vida, a dinâmica da vida com o prazer. E quem não está numa relação é justamente se sentir inteira, né? Para poder... Inteira que eu digo, né? Exatamente ali, amor próprio revolucionário. Concordo totalmente. É isso. É ter o amor próprio, uma autoestima, de forma que ela consiga ter uma relação e não que ela precise da relação. Entende? Assim, eu não tenho que ter uma relação para me sentir inteira, né? Então, eu acho que a busca é muito mais, por isso que eu tô frisando muito, né? Eu acho que o prazer, ele começa com a gente. Sim. A gente com a gente, para que aí sim a gente tenha o prazer com o outro de uma forma inteira, integral. Então, essa é a busca que eu tenho. Perfeito. E aí, estendendo para as duas, assim, também trazendo para a Bela, se você tem muitas clientes 40 a mais, como é que funciona? A maioria são jovens. Quem é o seu público que está buscando mais pelos vibradores? O público principal é ali nos 25 a 35, mas a gente tem cada vez mais vindo pessoas de 40 a mais. Muito também por conta de parcerias como você, por conta de estar em eventos como a Canandaí, por exemplo, vai rolar uma, inclusive esse mês agora de agosto, que é um evento presencial, então eu vejo muito que... eu vou estar lá, hein? Elas querem ver os produtos, elas querem entender, elas querem conversar, e são muito mais abertas para conversar sobre o assunto do que os de 25 aos 35. Muito menos
nesse diálogo ao vivo, muito menos tabus para falar sobre do que os 25 a 35. Inclusive, fiquei muito surpresa no último evento do Carandaí que teve com isso, porque às vezes vinham as mães com as filhas, as mães dando um banho nas filhas, explicando como fazer, explicando onde colocar. E aí, assim, fiquei super surpresa e muito feliz de ver essas mulheres dessa forma, porque muito ao meu redor também, as mulheres que eu vejo 50 a mais principalmente, têm um tabu muito forte. Principalmente da minha família, quando eu resolvi empreender com sexualidade, foi um choque. Porque enxergar o prazer feminino muito como indivíduo, tanto nesse próprio produto que a gente escreve Amor Próprio Revolucionário, é um produto bastante revolucionário. Sim. Porque a gente sempre tendeu a ver o sexo... Quer mostrar ele? Pode mostrar. Meu filhote. Amor Próprio Revolucionário, a gente sempre viu o sexo como uma ferramenta 2, a dar prazer pro outro, principalmente mulheres. E o mercado de sex shop, de bem-estar sexual, ele veio em conjunto com isso. Você vê muitos dos produtos de esquentar a relação, de como melhorar o meu movimento a dois ali, quando é meu relacionamento, não como um amor próprio, não como você em primeiro lugar. E eu vejo que as mulheres ao meu redor ficavam muito chocadas, principalmente 50 mais, por eu estar influenciando. Ué, mas os homens não vão dar conta? O que os meu marido vai pensar se eu chegar em casa com um negócio desse? Ele vai terminar comigo? Eu falo, a relação com seu marido é uma coisa, a relação com você é outra coisa. Não compete. Não compete, você pode usar um vibrador sozinha. E aí, descobrindo, como você falou, como usar esse vibrador sozinha e que tal incrementar numa relação num segundo momento. Sim. Então, um produto do Kiss, por exemplo, só de a gente escrever essa frase de amor próprio revolucionário num vibrador, já causou um certo burburinho entre as pessoas de pensarem, nossa, é um vibrador para usar sozinha. Sim, exato. Ou para eu me conhecer primeiro. E aí você pode expandir essa conversa e expandir o uso do vibrador em um segundo momento com a outra pessoa. Sim. Mas no primeiro eu sempre falo, cara, usa sozinha, vai no banho, vai naquele dia que o marido não tá em casa e experimenta usar sozinha. Uma tacinha de vinho, uma musiquinha sexy. Xodó. Lindo. A gente vai mostrar depois os brinquedinhos. Revolucionário. Inclusive, gente, é muito louco. Eu tava contando que eu levo, né? Eu levo mesmo na bolsa. E a gente nunca sabe como acaba o dia. Mas tô solteira, desde que eu fui apresentada ao vibrador aos 39 anos, já foi tarde, eu tinha 39, foi como eu contei, com um homem que me apresentou um rolo, um caso. Depois disso, eu fiquei apaixonada. Falei, gente, eu não me vejo mais transando sem ter um vibrador perto de mim. Porque você fica dona do seu orgasmo. Você não depende do outro. E é diferente de você querer o outro. Você depender é muito ruim. Então, assim, não é que eu não quero homem. Eu adoro fazer sexo com um homem, com outra pessoa do meu lado. Só que eu não dependo daquela língua, daquele nada pra ter prazer. Então, eu fiquei muito mais independente. Toda vez que principalmente pra quem é solteiro, um peguete, que nem sempre de primeiro o cara vai te fazer gozar, porque você ainda não tem tanta intimidade, ou o cara ainda não sabe o jeito que você gosta, você já leva, fica ali, quando tá lá na hora, você já pega e fala assim, ai, usa um pouquinho, eu adoro, eu gosto em 30 segundos com isso. O cara, é muito engraçado ver a diferença de reações dos caras, né? É um belo filtro, né? Ótimo, é ótimo filtro pra você entender como a pessoa tá aberta, ou quanto que o discurso que ela acabou de ter com você nesse primeiro date realmente tá alinhado com a realidade. Exatamente. E se ele tá aberto a isso. Se ele tá aberto, se ele é um cara que quer ver você ter prazer e não simplesmente falar, nossa, eu não dou conta, não é sobre ele, né? Nada. É sobre os dois, é sobre a relação sexual. Então, assim, é muito louco, porque a maioria, gente, super de boa. A maioria. Eu nunca tive problema do homem falar, nossa, abençoada é você, hein? Multiplica esses boys seus aí, porque realmente... Eu só espero que eles também falem assim, né? Não tem problema colocar camisinha. Também. Também. Tem as duas coisas. Mas todos eles, até hoje, eu nunca tive nenhuma reação ruim. Sim. Eu tive já reações de surpresa, mas não de ruim, sabe? Da pessoa ficar assim, e aí mas usa aí... Você falou, às vezes o cara não sabe como usar. Eu coloco, eu falo, dá pra usar ao mesmo tempo. Pode vir enquanto eu uso. A gente vai junto. Então, assim, eles ficam surpresos. E aí, quando vem, gente, o tipo de orgasmo é muito intenso no vibrador. Porque você controla. Então, assim, quando eles vêm aqui, eles ficam doidos. Eles falam, caraca, realmente... E eles adoram, porque eles já olham pra você como uma mulher que é dona do próprio prazer também. Sabe se proporcionar. É muito excitante.
pra relação sexual. E aí você perde o tabu, o medo de parecer isso ou parecer aquilo. Gente, você não parece nada, você parece só uma mulher que sabe do seu próprio prazer. Então é assim, muda a vida. Eu falo pra todo mundo, principalmente o sugador, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Sugador, vida antes e vida depois do sugador. Todo mundo tem que ter. Tinha que ter no SUS. Ai, meu Deus. O sugador é maravilhoso, mas o... Então, fala um pouquinho do... Vamos falar agora um pouquinho da... cada uma trouxe o seu. Isso é um bullet. Eu, na verdade, sempre procuro para as minhas pacientes, né? E a própria pacientes falar que isso, para quem foi revolucionário para mim, é o básico do básico, né? Para mim, eu acho, mas é o que estimula o clitóris. Então, assim, parece um batonzinho. Hoje é um batonzinho. Vou aqui ligar. Né? Então, ele tem, né? Muda a... Bota mais perto do microfone pra lá. Tá. Aqui. E aí eu chamo ele, mas esse é um nome carinhoso. Ele discoteca. vibra, esse vibra. Ele vibra. É o discoteca porque você tá escuro, o lugar, isso aqui fica... Tem uma luzinha. Mas, assim, por que eu falo do bullet, que é o início, né? Eu acho que a gente tem vários... eu aproveito, eu também uso, eu experimento. O sugador é algo sensacional. Nossa. Mas por que eu começo? Porque a mulher, né, ela tem, não vou dizer o número, mas várias terminações nervosas no clitóris. Então, a nossa possibilidade de chegar ao orgasmo é fenomenal. Então, é ali que você pode explorar, né? É ali que está o nosso prazer. Não quer dizer que com a penetração você também não possa. É isso que eu queria perguntar. Existe o orgasmo de penetração e o orgasmo clitoriano? São duas coisas diferentes. Como é que funciona isso? É o mesmo. É o mesmo. Gente, É o eu tô mesmo. descobrindo É porque na verdade, a nossa sensibilidade é maior no clitóris. Então, a maioria das mulheres, né, elas falam, eu não tenho orgasmo. É porque não tem o estímulo no clitóris, devidamente. Algumas mulheres vão dizer, mas eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma Quando paciente... tá em cima do homem. eu tenho uma paciente que ela diz, eu não gosto de sexo oral. Eu só gozo com a penetração. Mas eu já falei com ela, a gente tá conversando, porque tem um estímulo do muito clitóris. comum. Tem, porque geralmente ela tá em cima. Né? E mesmo se quando eu tô em cima, o eu homem consigo. estiver em cima, ele, dependendo da posição, ele tá friccionando. Homens, pelo amor de Deus, Então, aprendam a fazer isso na penetração. E olhem, vejam onde está o clitóris. Porque, assim, no sexo oral, o homem acha que somente fazendo um movimento, acabou. E não é isso. Por isso que os brinquedos, né, eles ajudam, super importante. E o bom desse é que é pequenininho, então dá pra usar durante a penetração também. Sim. Ele cabe ali entre o homem e você. Exatamente, eu até peguei esse aqui. Mostre. Que eu uso muito como anel peniano, que é exatamente pra usar em casal. Esse aqui é o toy favorito pra usar em casal. Ai, gente, eu já quero esse. Que ele tem essa parte de dentro, igual o bulletzinho. E aí você pode usar só o bullet ou o bullet com a capa. E aí, o diferencial do bullet com a capa é que ele é independente de qual... Gente, dá aqui, dá pra ouvir vibração. A genital que você... Põe no microfone, Bela. Vibra muito. Dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra pegar? Aqui. Ele vibra muito. Gente, é muito potente. Mais levinho até o mais potente, de várias formas. Aí você coloca ele dentro dessa capa e você consegue usar independente de qual genital você tenha. Pra brincar, você vai conseguir brincar com isso aqui. Porque dá pra usar só a pontinha... Muito. Dá pra usar só a pontinha no clitóris com esse estímulo mais definido, né? Mais localizado. Dá pra você usar como masturbador também. Olha, então, gente, aqui, isso é incrível. fazendo Eu já quero experimentar. É bom que o homem não fica com ciúme, tá vendo? Já tem pra todo mundo ali. Até porque inovar é legal pra todo mundo, não é mesmo? Sexo. Exato. E tem essa parte que você falou de estimular os dois ao mesmo tempo. Dá pra usar só o bullet, como você falou, no clitóris. Mas também tem o estímulo do anel peniano. O que é o anel peniano? Você coloca isso aqui em volta do pênis, tá aqui o pênis, por exemplo. E você senta nessa parte aqui que tá vibrando. Perfeito! Então, essas pontinhas ficam estimulando ali o períneo do homem, que é uma região bem sensível. Toda a base dele vibra também, então fica estimulando ali a base do pênis. E fica vibrando aqui na ponta pra mulher, em cima do clitóris. Que é uma região que, na maior parte das vezes, no sexo com penetração, não é bem estimulado. Sim. O clitóris, ele não é só a parte de cima que a gente tem vê, a parte interna. Tem a parte interna, que aí funciona bastante na penetração, com certeza. As pessoas que causam muito penetração. Também é porque ele tá inchadinho ali dentro e tá roçando mais ali na parede do canal vaginal e tá mais sensível. Não é tão sensível quanto a glande do clitóris, porque... Imagina, passa um bebê, né? No canal vaginal. Então, imagina se fosse tão sensível quanto o tamanho... Óbvio que a gente tem até o assunto super tabu do parto orgástico,
Mas Gente, eu nem sabia disso. existe. Olha. Porque Existe. exatamente você tá passando ali pelo clitóris no momento do parto, então existe a possibilidade, é que a gente não fala muito sobre isso, mas existe. Mas não pode ser uma região assim com tanta terminação nervosa, porque senão imagina o tamanho da dor que a gente ia sentir pra parir. Então não dá. Também. Então, ali na glande é onde fica mais sensível. Então estimular com essa pontinha, estimular com o anel peniano, estimular com sugador, estimular só com bullet, faz com que a gente atinja o orgasmo muito mais fácil. Quando Sim. você falou que não tem orgasmo tão fácil, não tem com penetração, é isso. Você quase não Exato. tem terminação nervosa ali. Só que a gente Exato. foi acostumado com essa ideia de que o sexo é muito falocêntrico e que a única forma como a gente pode atingir o orgasmo é com o estímulo do pênis durante a penetração. Exato. Então, E não- até a conquista de ter um sexo oral que não seja só do mesmo E que não é todo homem que movimento, faz, não, tá? Não é todo homem que faz, não. Não. Tem homem que já vai lá direto querendo. Eu vou falar, epa, pelo amor a de Deus. maioria. E tem homem que não gosta. Nossa, Não gosta. Por Por quê? favor. Porque se a gente for ver na pornografia, eu tava até olhando isso, a gente tava fazendo um estudo com os meus outros, né, amigos sexólogos, que se a gente for ver a pornografia, os filmes, eles não... É muito mais a penetração do que Sim. o sexo oral. Tirando o sexo oral, né, a mulher no homem, mas a maioria, o sexo oral na mulher é mínimo. Sim, E eles adoram segundos. receber, né? Segundos. E É. pra dar o prazer ali, pra lubrificar, pra melhorar. Não, já vai querendo logo na meteção e não é assim, Se a gente. gente tá falando de educação sexual, qual era a educação sexual? Ainda a pornografia. Exatamente. Exato. E a gente vê muitos que também fazem pra cobrir tabela. Exato, O fica cumprir 5 tabela, segundos você ali. falou de o mesmo movimento, a mesma coisa. Cumprir tabela. Quantas vezes, e eu geralmente faço o paralelo dessa ideia do sexo oral pra cumprir tabela com o cara que é apaixonado pelo vibrador, mas na hora que você vai e fala pra ele, vamos usar junto, ele fala, opa, não sei, tô na dúvida. Porque eu vejo muito isso, principalmente agora sendo dona de uma loja de bem-estar sexual, são os caras que demonstram que estão muito mente aberta, porque a gente tá falando mais sobre o assunto. Ah. E, inclusive, traz esse ponto como uma forma de conquista também. Nova. As pessoas estão aqui cada vez mais melhorando É que no nem momento da o conquista. feministo, né? Ah, eu 100% sou feministo até a página Até a 2 vírgula, pra né? pegar a mulher. É. E aí, o sexo oral é aquela coisa, o básico, que a pessoa pergunta, e aí, já gozou? E faz o mesmo movimento e acabou, e é só cumprir tabela, assim como o vibrador. O vibrador, não quero, porque o vibrador... o ponto ali não é te dar prazer. O sexo ali, ele quer te ver gozar sim, porque o cara... Quantas Porque é vezes sobre eu já ele, ouvi que o que, Ele o, que mandou o cara bem. mais gosta no oral é chupar a mulher. Aí eu fico, é mesmo. A coisa que você mais gosta no sexo é oral. Oral nela. Tá bom. Aí você vê na hora, é só aquela coisa ali mecânica que a pessoa pergunta e aí gozou. O básico do básico do básico, muito porque ele quer se reafirmar nesse Exatamente. ego de que Eu chupo Ele- pra caralho. ele tá ali dando muito prazer pra você, mas na verdade ele tem medo de vibrador, ele não liga tanto assim pra fazer sexo oral, ele faz a mesma coisa de sempre. Exatamente. Então- Isso é o que mais tem. Homens, vamos mudar esse discurso. Pois é. Vamos alinhar o discurso à realidade, por favor. Sejam amigos dos vibradores, tá? Acho Não, que é uma E que estratégia. não é uma competição. Nem Fato, um pouco, pelo pelo contrário. contrário. Inclusive, uma estratégia que eu usei, porque como eu não tenho tanto orgasmo com penetração, uma estratégia que eu uso é o seguinte: eu começo com o vibrador. Quando eu já dei umas 2 ou 3 gozadas ali, que já tá super sensível, eu falo, agora vem, porque eu vou conseguir gozar com a penetração. Porque aí já tá sensível Uhum. qualquer coisinha. Sim. Então é uma estratégia super boa. Inclusive, aí eles fazem as pazes com o vibrador também. Porque você insere, fala, ó, vou começar com o meu amiguinho aqui, mas depois é só você, só vem, entendeu? Então, é uma forma de negociar também ali, de você ir inserindo esse parceiro ao uso do vibrador, a gostar também, a usar como amigo, né? E agora vamos falar aqui sobre as casadas, né? Porque não que seja uma maioria, hoje mulheres 40 a mais são solteiras, são casadas, são divorciadas, são viúvas, é uma pluralidade. Mas tem muita mulher casada que, por exemplo, já tá ali na mesmice, ou eu não sei o que eu faço, e o vibrador pode ser uma solução. Os homens também, muitas vezes, querem fazer o sexo no momento... Eu vejo que muito, o que você falou, a mulher casada, ela tem uma outra dinâmica, que é o tempo. Porque tem filhos, ou tem, enfim, trabalha, os dois trabalham, e que horas isso vai acontecer. E aí, às vezes, acaba acontecendo, seja num namoro, seja num casamento, do cara querer uma hora que ela não quer, ou ali de madrugada, aquela famosa cutucada que o homem fica
fica excitado no meio da noite, ou acorda de manhã, e nem sempre vai de acordo com aquela mulher. E eu vejo isso, eu trazendo até mais pra Anne, como sexóloga, mas claro que a Bela pode falar também. Qual é o limite numa relação homem e mulher, uma relação estável, seja um namoro ou um casamento, dela dizer sim ou deixar esse cara fazer sexo com ela meio adormecida, ou não é não, e a gente fala muito, agora se vem muito à tona a questão do estupro marital, o que é muito, muito difícil, e muita gente nem sabia que existia, eu não sabia que existia. Eu nunca fui casada, mas eu namorei, já sério, durante alguns anos, e acontecia muito isso, eu tava dormindo, e no meio da noite eu sentia a cutucada do meu namorado lá, e vinha e queria forçar a relação ali, eu dormindo, e eu achava que aquilo era normal, porque eu era namorada dele e eu tinha que estar ali pra isso, né? E muitas vezes eu cedia a maioria das vezes. Eu me acordava de madrugada e tinha que estar ali porque ele tava de pau. Gente, não sei nem se vai cair o YouTube falando isso. Mas ele tava ali e eu falava, cara, eu sou namorada do cara, como é que eu vou dizer que não, né? Eu tenho que fazer isso. E como é que entra esse limite? Como é que é isso, Anne? Sabe, Rafa, você está falando exatamente esse dizer não, né? O que é um dizer não dentro de uma relação? E aí a gente está falando de uma mulher casada, com uma relação estável, um namoro, ou até mesmo um sexo, como eu falei, um sexo daquele casual do dia. O que é dizer não? É o teu limite. E para você ter esse limite, é você se apropriar, né? O que a gente está falando, desse amor próprio. Ou seja, eu me conheço e eu vou dar esse limite. Né? Então, assim, o que é dar um limite numa relação, por exemplo, eu vou falar de mim, né, casada. É você entender que naquele momento não vai ser prazeroso para você e, consequentemente, para a pessoa. Por mais que o homem, né, e aí eu, né, numa relação de casamento hétero, em que ali o homem tá demandando, né, ou tá querendo, né, uma troca, porque antes a gente achava que isso era o quê? Não, isso é amor. Isso é carinho. É tesão, nossa, tesão, ele me ama. Nossa, tem tesão por mim, meu Deus. De então madrugada. eu tenho que dar, né? Dar. Tem que ceder. Mas porque eu não acho que é dar, né? Acho que os dois é dar, recebe. Mas como você dizer não? Essa questão do estupro marital é algo que vem muito à tona. Por quê? Porque você fala estupro, a gente ouve estupro como uma forma muito agressiva. E a gente questiona muito isso no meio, assim, é estupro o nome, se não é. Mas, na verdade, você permitir algo que você não quer. Ponto. E você permitir de uma forma que vai te machucar. É uma agressão. Exatamente. Fisicamente, inclusive, e mentalmente, né? Eu já tô entrando até na questão mental. Porque você cede uma vez, vou ficar ali, homem... Porque esse é o pensamento. Não, vou ficar ali, deixa... Tá, Acaba logo, tá tudo bem. Cara, quantas vezes eu fiz isso, gente, com o namorado? Muitas. Não, e você? Você tem que... Então, por isso que eu falo, tudo começa com você. Com você se olhar, com você se permitir. E essa questão do consentimento, ela vai para além disso, né? Então, ela vai para além desde... vamos fazer isso. Vamos... Né, o próprio brinquedinho, vamos usar. Né? O consentir, gente, são dois lados. São dois lados, né? Então, a gente tem conversado muito sobre isso. Inclusive, eu estou fazendo um curso em São Paulo, na USP, sobre desfechos negativos nos comportamentos sexuais. E a gente tem falado muito, discutido isso com alguns pacientes, da questão que o paciente, que tem, inclusive um paciente veio à tona o caso, de que ele acordava, assim, no meio da noite e ele praticamente forçava a mulher. Isso acontece como muito. Se fosse um estupro. E a mulher, não, mas espera aí, não é. A gente mas, acha assim, que não é porque é o marido, ou o namorado, ou um parceiro que você já transou. Então, se eu já transei, não é estupro. E ele falando, não, mas isso é natural. Isso é natural, ela é minha mulher. É um tabu que a gente tem que quebrar, assim, urgentemente. E a mulher entender também que... Óbvio, a culpa é sempre do homem. Mas nesse caso, pelo amor de Deus. Mas entender que o prazer é importante pros dois. O prazer dela é tão importante quanto o prazer dele. Que ela não tá ali a serviço dele como um trabalho, como eu tinha até falado, como um trabalho que ela tem que fazer e ela tem que cumprir. E quantas das mulheres, quando se aposentam ou têm a menopausa, falam que não, me aposentei de sexo e eu me aposentei do meu trabalho. Como se fosse dois trabalhos que você cumpriu ao longo da sua vida em que nenhum dos dois tenha sido prazeroso. E aí acabou esse momento porque ela nunca enxergou o prazer dela como sendo um prazer próprio. Sim, uma obrigação. Até achei muito legal a pergunta que você faz para os seus pacientes do que é prazer, porque eu acho que muitas delas devem pensar no o que é prazer. Porque talvez essa nunca tenha sido uma pergunta, ela nem saiba responder.
Nunca o teve que um é prazer. orgasmo, nunca se perguntou o que é prazeroso pra ela. Nunca pensou que merecia, o que devia, o que podia ter um orgasmo. Porque a gente foi ensinada desde pequena que Que o é feio, sexo que é sujo. é feio, é sujo, que não é pra se tocar. E na relação com o seu marido, você deve transar com ele a todo momento, porque senão ele vai procurar na rua, por exemplo. Ainda Que é tem o isso, clássico. gente. Como assim? Eu não tô afim. É aqueles. Eu consigo pensar, Você fica com imaginar. medo de perder se você diz um não. Eu deveria, porque eu sou a mulher dele. E se eu não fizer, ele vai procurar na rua e vai acabar com a coisa mais importante da minha vida, que é o meu objetivo de vida para eu ter sucesso, que é o casamento. Então, é uma construção histórica Quanta muito pressão. bem, uma narrativa muito bem feita, para que no momento de um estupro, ela não acha que é um estupro, mas na verdade é. Porque a partir do momento que você não quer e diz não, vira uma violência, né? Inclusive o outro lado, né? Aí, complementando a Bela. E tem muitas mulheres que fazem, né? Fazem, ok, mas o homem tá ali, assim, a serviço, como também tem mulheres, não quero. E também, não, tudo bem se esse homem vai, né, ter alguma outra relação fora. Até fica Porque aliviada, ela né? É aliviada por causa do... Porque não sabe o que é dividindo prazer. peso, tá o sexo dividindo o vira um trabalho. peso. É isso, e não sabe o que é prazer. E o sexo Que não pode ser loucura, um peso. Eu não tenho merecimento. Eu ouço muito assim, mas além de não saber o que é prazer, assim, eu mereço esse prazer? Uhum. Eu mereço? Tanto que o lema da Good Vibes em todos os produtos é: você merece gozar a vida. Você merece, você precisa, você merece gozar essa vida. Não é pro outro, é por você. E aí você começa a se questionar nesses momentos, por exemplo, na cama de noite, se você precisa. Você não precisa daquilo. De Exato. momento nenhum. Você pode buscar o seu prazer, você é independente, e você pode sim dizer não. E se ele quiser procurar outra pessoa, que ele procure, porque você é independente, você conhece o seu prazer. Você não precisa daquela relação que tá ali só no sexo. Cumprir tabela Isso. e É. quantas vezes por semana transa. Tem gente que se perde na quantidade, não na qualidade daquele sexo. Principalmente homem. Homem, eu acho que foca muito na quantidade. Nossa, esse mês a gente só transou 3 vezes. Tipo, aí fica jogando isso na cara da mulher. Acho que é novamente a questão do ego, né? Exato. Tal e do poder, né? E aí ele dá meia bomba ali, uma babandeira, goza e ele acha que isso é transar. Porque ele gozou 3 vezes, ele acha que isso é transar. E não se preocupa com o bem-estar dessa mulher, se essa mulher tá com tesão nele. Ou em fazer a preliminar, nem sempre é só uma chupada. A preliminar pode ser um jantar. A preliminar é tratar essa mulher bem durante todos os dias do mês. A chupada, inclusive, não é preliminar. A chupada Já é o sexo, já é exatamente. sexo. A preliminar é tirar o cachorro da cama, é estar ali presente no dia a dia, querendo Olha. participar das coisas. E nesse momento, por exemplo, da mulher casada de eu tô cansada, tenho filhos. Realmente, a mulher não vai querer ter libido. O que é libido? É libido no final do dia, quando ela tá à tua lado e você não tá tendo divisão de tarefa, não vai acontecer. Porque o cara tá descansado, ele tá bem mentalmente e ele tá com tesão. A mulher tem tanto tesão quanto o homem. A questão é que ela só tá mais fadigada da rotina, que é muito mais pesada pra ela do que pros homens. Sim. Por isso que um, às vezes, tá com mais tesão do que o outro. A mulher só quer dormir, às Exato. vezes, e descansar dessa divisão de tarefas mal feita. Exato. A gente falar de sexo, né, é engraçado, assim, eu falo que sexo, ele começa exatamente numa mensagem, num beijo, na testa, sabe? E eu tenho falado cada vez mais para os pacientes que o sexo, que beijo é sexo, que sexo Sim. oral é sexo, Uhum. que a mensagem falando que tá com desejo, com saudade, é sexo. Porque as pessoas, elas acham que o sexo é só penetração, Não, gente. né? E que aí as preliminares não são, né? Às vezes que tem não sexo são sem preliminares, eu penetração. concordo. Se fosse assim, o sexo entre mulheres não seria sexo? Não tem penetração, gente. É, também. Sim, sim. Né? Sim e não, porque aí a gente vai desconstruir, né? Tem penetração com... Ah, tem com os brinquedinhos, mas digo um brinquedinhos. membro, né? Te penetrando. Não tem, mas assim, tem um dedo, tem outras coisas. Mas eu digo assim, não é só uma coisa fálica, né? O sexo. Sim, Tipo, pênis entrando na vagina. Não, existem várias Exatamente. formas. E aí, eu acho que é importante a gente até falar, Rafa, assim, já que a gente está falando de consentimento, o mês agora de setembro, eu faço parte de uma associação, né, brasileira de estudos em sexualidade, a SBRASH, e a gente vai estar junto com o órgão mundial, que é o WAS, falando sobre educação sexual. É o mês da educação sexual. E o tema é consentimento. Então, esse ano é consentimento. Eu acho que é muito importante a gente falar cada vez mais do que é consentir dentro, né, da questão sexual, né? Não só do sexo, da relação sexual, mas da relação afetiva sexual. Então, vai para além disso, né? Então, o que é Perfeito. consentir? Consentir é você saber os seus limites, dar esses limites e respeitar o limite do outro também, né? E isso faz Perfeito. parte da vida, Sim. né? E a gente não é ensinado para isso.
Não. Hipótese nenhuma, Não. né? A mulher cada vez mais pra quê? Pra servir. E os né? homens são ensinados também pra comer o maior número de vezes alguém, né? Não é pra... Alguém. Alguém, Alguém. né? Alguém. No caso do casado, comer a esposa 1000 vezes por semana, isso é performance. O isso... casado alguém também, às vezes. É, na ou maior parte das alguém vezes. também, Também, verdade. A gente, podemos Infelizmente. falar sobre Já é um outro Casado, episódio. isso. Outro episódio. Mas, assim, o que eu gostei muito é isso, gente. Fica o recado que preliminar no sexo, seja você casada, namorando ou com aquele paquera, é o dia a dia. A preliminar é como você é bem tratada no dia a dia, como um trata o outro, o cuidado, o respeito, o carinho, aquela pimentinha ali do dia a dia. Não é só chegar lá na hora, abrir perna e não é isso. Sexo não é isso. E eu quero agradecer. Vou fechar com considerações que vocês queiram pra gente fechar nosso papo. Eu amei nosso papo super quente, gostoso. Também, adorei. Maravilhoso. Começar com a Bela, agora eu vou inverter. Agradecer muito pelo convite. Acho que cada vez mais essas conversas, essas rodas de conversa são super importantes pra gente naturalizar o tema da sexualidade para homens e mulheres começarem a repensar a forma como eles enxergam a sua própria sexualidade, né? Como sendo prioridade na vida e também como sendo natural, né? Como qualquer outro âmbito. Você pode discutir e falar sobre sexo, até porque se a gente não conversa sobre, a gente não tem como evoluir, né? A gente não tem como refletir, pensar e efetivamente fazer com que a gente goze mais a vida. Então, todo mundo merece gozar a vida, todo mundo merece falar sobre gozar a vida e se comunicar com seus parceiros, com suas amigas, pra cada vez mais ser feliz. Perfeito. E pra quem ainda não teve um orgasmo, se dê de presente um vibrador Sim. e comece em casa, gente. Sozinho, você mesmo. É a melhor Exatamente. Melhor ferramenta de autoconhecimento. Eu não chamo vibrador. Ferramenta de autoconhecimento, pra mim, é a melhor forma de definir. Pronto. Porque ele ajuda muito, às vezes, com você... eu nunca tive, tenho medo. O vibrador, ele tem um estímulo correto, feito. Tecnologia tá aí pra ajudar a gente, não só no celular, na luz, mas também na gozada. E ele foi feito pra te fazer chegar ao orgasmo de uma maneira mais fácil, mais rápida. Então, use e abuse dessa tecnologia que foi feita para isso, que vai te deixar cada vez mais feliz. Perfeito. E, inclusive, a Anne complementa agora, ainda fortalece o assoalho pélvico. Galera dos 40 a mais ou galera que teve Total. filho. Fala um pouquinho também sobre isso e já faz suas considerações. Quero muito agradecer. Pra mim foi puro prazer. Intenso. Maravilhoso. Com vários orgasmos. Vários orgasmos. Múltiplos, incessantes. Por mim, eu ficava aqui muito mais tempo, né? Não, pra vocês vão vir de conversando. novo, gente. A gente vai falar mais. Amei mesmo. Isso pra mim é prazer, né? Então. E, na verdade, todos os brinquedinhos, eles ajudam nesse autoconhecimento e eles ajudam para além, né, do estímulo, ou seja, para além do estímulo prazer sexual, só. do prazer, né? Para se conhecer e para nós, mulheres, né? Eu, 50 a mais, para estar dando reforço, para estimular toda essa região pélvica. Lógico, eu não sou físio, tenho vários amigos fisioterapeutas pélvicos e fisioterapeutas pélvicos, né, também, que toda aquela região é esquecida, né? A gente, na É verdade, uma musculatura, né? existe uma musculatura. E com o passar do tempo, como qualquer outra musculatura do corpo, ela vai perdendo elasticidade, toda a parte, né, vamos dizer, fisiológica. Então, ajuda e muito. Até pra e incontinência muito. urinária, escape, tudo isso, você usa do Tudo. vibrador, ele te ajuda também a fortalecer toda essa região. E não ter vergonha de procurar um fisioterapeuta Não. pélvico. Porque é vida também, né? Sim. Posso falar que eu estive Malha a pepeca. Malhar a pepeca, exatamente. Pepeca, E fica fortinho. os brinquedinhos, né? Eu falo brinquedinhos, mas são instrumentos poderosos, né? Como a Ferramentas Bela de falou. autoconhecimento. Ai, ferramentas de autoconhecimento. Ferramentas de Olha, eu autoconhecimento. vou É chique, usar. né? É chique demais. Eu vou usar, vou me É nosso apropriar. terapeuta, Obrigada. gente. É nosso Ó, terapeuta. olha aqui. Hoje é dia de terapia. Quando as tias me perguntassem... É terapêutico. E Olha aí, eu. você vende o quê? Ferramentas de autoconhecimento. Pronto. Que são vibradores Exatamente. também, mas ferramentas de autoconhecimento. Eu brinco, né? Perfeito. O que é terapia e o que é terapêutico. É terapêutico. A terapia te ajuda a abrir esses caminhos para Eu ia fazer um trocadilho, mas eu vou deixar pra lá, senão vão derrubar. Faça. Faz pro Faz. Não, terapica. Ai, adorei. Ai, merda. Mas enfim, fechamos. Agora, muito obrigada. Eu quero agradecer a todas duas maravilhosas. Uma nos seus 28, já com tanta sabedoria sexual aqui, ó. E a outra nos seus 50, com muita coisa pra ensinar também. Eu aprendi muito nos meus 40, aprendo e vou aprender pra sempre. Sexo é uma ferramenta de autoconhecimento também, e de autoestima, e de saúde. Então é muito importante. Inclusive, a saúde sexual reflete. Quando a gente tá com a saúde meio ruim, a gente reflete automaticamente na sexual. Quando a gente tá com a saúde sexual boa, a gente também reflete na nossa saúde. Então, vamos cuidar
da nossa saúde sexual, do nosso prazer sempre. Obrigada, menina. Antes de encerrar, calma aí, porque tem presentinho, tem mimos muito gozões. Gente! Tá preparada? Tá preparada? Ai, meu Deus, deu até um Hoje calor. tem, hein, gata? Olha, hoje tem terapia. Ai, meu Deus, eu amei. Eu já sou fã da Good Vibe. Terapia. Gente, o que eu falei que eu queria. Lindo, ó. Meu Último Deus. lançamento, Good Vibes. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Que vai Exatamente. experimentar isso comigo. Tem que valer muito a pena. Tem que valer muito a pena, tá? Exatamente. Não, e a embalagem. Esse privilégio de usar os toys. Privilégio. Meu Deus, eu amei. É o duo, ó. Tanto que pra você poder, você pode usar 2. Quer dizer, todos você pode usar 2, mas... Meu Deus, é muita coisa. Ai, tem uns adesivos que eu... Gente, peraí. Você foi intitulada como a mais nova Safa-Fofa. Para bem-vinda ao clube. Safa-Fofa. Bem-vinda ao clube. Amei o Safa-Fofa, gente. Demais. Vou usar na academia, imagina. Vou usar na rua. Ai, amei essa necessaire linda também, da Good Vibes. Good Vibes Only. Amei. Muito fofo. Vamos abrir tudo aqui que eu quero mostrar. Ai, tem aqui Os são... sachêzinhos de sachêzinhos lubrificante, que a gente falou bastante de vibrador, mas nunca se esqueçam do lubrificante, porque ele melhora muito o sexo em si, seja sozinha, seja acompanhada. Não só a gente tem esse tabu do lubrificante ser só pro sexo anal, ou o lubrificante ser só pra quando você tá com algum problema de ressecamento. Não. O lubrificante é importante pra todo mundo, em todos os momentos. Ele ajuda inclusive, a prevenir doenças sexualmente transmissíveis, porque não causa ali rachadura, machucado no momento, ajuda. Olha. E deixa mais gostoso. Então não esqueçam de usar lubrificante, seja na siririca, seja um sexo com outra pessoa. E aqui, gente, tem também o spray pra limpar os brinquedinhos, que também é muito Exato. importante a higienização deles, né? Nosso último lançamento, Fresh, porque eu muito preguiçosa que sou, ficava com muita preguiça de lavar os meus toys depois de ir até o banheiro, daquela lavada, porque enche de bactéria. E aí, a gente teve a ideia de lançar esse spray sem enxágue, que aí você deixa ali do lado na cabeceira, só dá uma Ótimo. esprezada ali e guarda pra dormir. Perfeito, não precisa nem se levantar. Perfeito. Mas Uau! perfeito. O cúmulo da preguiça. Né? Pronto, aí dali Muita você já praticidade, dorme. não Porque é dali preguiça, você já dorme. ó. Praticidade. Já né? tá Não tem como relaxada, esquecer. já dorme. E a velhinha pra hora do prazer também. com cheiro Velhinha de docinho. massagem, tá? Ai, de massagem. Aham. Você Gente, esquenta hoje é a vela. segunda-feira, gente. Eu vou ter que me virar pra Vamos ver segunda- quem vai ser esse sortudo. A vela você esquenta, ela amei. tem um aroma super gostoso. Você passa no corpo, não queima, podem ficar tranquilos. Vira um olhinho. E vira um óleo de massagem. Muito Perfeito. gostoso. Obrigada, meninas. Que agradeço. E até o próximo.